Saudações, 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 navegantes. Apareceu a Margarida. Pois é. Faz tempo que eu não apareço, quando apareço indo viajar, né? Pois é, assim é. Estamos indo para mais uma viagem. Agora é uma viagem para o meu aniversário, para dar uma potencializada em alguns aspectos do meu mapa natal. Então eu fui instruída a passar o meu aniversário em um determinado lugar para gerar um mapa de retorno solar, para potencializar, como eu falei, algumas características essenciais, né, da essência do meu mapa, justamente para um processo de amadurecimento e evolutivo. Esta técnica chama-se astrocartografia. E eu não vou contar para vocês ainda para onde eu vou. A técnica da astrocartografia, nós utilizamos o mundo ao nosso favor. Nós utilizamos locais a nosso favor para gerar um mapa de retorno solar para potencializar algumas coisas. Só que para isso é necessário ter um domínio muito grande do seu próprio mapa natal, porque senão vira uma bagunça, né? Senão você não aproveita o que é necessário ser aproveitado. Então é uma técnica avançada. Conscientemente, é a segunda vez que eu faço isso, viajar, né? A primeira vez eu estava em Chicago, foi em 2019, eu ainda não tinha muita apropriação dessa técnica, foi do jeito que tinha que ser. Potencializar, assim, algumas coisas que meio que, entre aspas, acabou virando um caos, só que é aquele caos que organiza. Mas agora eu tenho pleno domínio do meu mapa e do que eu quero trabalhar. Então, voltando, né, no papo do mapa astrocartográfico, é mais uma ferramenta que a astrologia tem para o processo de autoconhecimento. Porque qual que é o nosso objetivo aqui a cada ano, a cada aniversário, a cada retorno solar? É um processo de amadurecimento. É um processo de você entender que você não precisa mais carregar na sua mochila para o próximo ano o que você vai deixar para trás de bagagem, né? E isso está muito relacionado com questão de crenças e também com cargas psíquicas, né? Cargas psicológicas, o inconsciente. Então, quando você vai para um lugar que astrocartograficamente te gera um mapa para otimizar esse processo, você está utilizando tudo ao seu favor. Não é determinismo. Outra coisa muito importante, não é que você está evitando que certas coisas aconteçam ou que você está determinando e prevendo. Não é isso, tá? A astrologia não é determinista. Ela é uma inclinação, ela é um direcionamento, ela é um manual de instrução. Então, quando você faz o mapa de retorno solar, você está trazendo para a luz da consciência as energias que estão mais presentes para serem trabalhadas naquele ano. Não significa que outras não se apresentarão, mas significa que você vai ter mais consciência dos desafios que estão se apresentando e das potencialidades, né? Então, qual que é o objetivo no final das contas? Que você evite ou minimize o tal do inferno astral que vocês gostam de falar e que na verdade não é um inferno astral, é um fechamento de ciclo. Só que, como você viveu aquele ano, talvez insistindo em coisas, em situações, pessoas, enfim, whatever, que tá claramente ali no mapa de retorno solar, que não é assim dessa forma, que não vai rolar ou que não é o momento para isso. Quando você chega no final do ciclo, o teu eu superior vai ter que catalisar tudo rápido, porque você não pode levar essa bagagem para o próximo ciclo, porque já não vai ser mais necessário para você, ou porque tá te atrasando, te atrapalhando, tá sendo um peso. Tudo que é um peso vai gerar desarmonia. Quando eu falo peso, é porque você fica arrastando corrente, porque existem coisas que são pesadas, mas não geram desarmonias, muito pelo contrário, você se apropria daquele desafio e você segue, e cria uma harmonia mesmo com aquele peso. Então, evitar, né, o inferno astral é fazer o mapa de retorno solar. Evitar, né, o tal do inferno astral que eu digo, não é não ter.
Porque a astrologia não é determinista. Ela está te apresentando questões e você tem a escolha de querer trabalhar com aquilo ou não. É amenizar, é minimizar, é trazer para a luz da consciência. Esse é o objetivo. É você se apropriar daquilo que estava no seu inconsciente, que está vindo à tona, mas você fica insistindo numa repetição de ciclo, né? Tem um texto maravilhoso do Freud que eu reli recentemente, que é reviver, repetir e reelaborar. Né? Tudo que se repete, a gente revive, com o objetivo de reelaborar aquilo, né? De olhar para aquilo, para aquela história, né? Para aquele momento do espaço-tempo e reelaborar, ressignificar, para que isso não fique se repetindo e amenize a tua carga. Então, né? Desde que eu comecei a trabalhar com meu próprio retorno solar, a minha própria técnica de retorno solar, isso foi quando eu tive a depressão em 2020, que caiu a minha ficha, porque, como eu comentei, né, em 2019 eu passei o meu aniversário em Chicago e isso deu uma grande reviravolta importante no meu mapa, deu uma acelerada em muita coisa. Isso também acontece, tá, gente? Só que a gente não tá preparado para aquilo, vira um caos mesmo, né? Desanda, o caldo desanda, e até você se orientar naquilo demora mesmo. Então, desde 2020, os meus fechamentos de ciclo, que é o que você chama de inferno astral, eles têm sido muito tranquilos, muito conscientes, muito avaliativos, tanto que eu já entro na nova energia do meu ano, dias já antes do meu aniversário já. No fim, entendem? Tudo é sobre a gente e para a gente. Na nossa programação, isso foi uma canalização que eu recebi e uma instrução pessoal. Não adianta a gente correr. Quer dizer, a gente pode fugir, mas não pode correr. A gente pode correr, mas não pode se esconder. A gente pode se esconder, mas não pode vivenciar aquilo que precisa ser vivenciado. Então não adianta nada, por exemplo, eu percorrer o mundo atrás de uma configuração no meu mapa astrocartográfico para tentar fugir de alguma coisa que está na minha programação. Vai me alcançar. É sobre isso. Mas é sobre ter consciência do que está te alcançando. Para você se instrumentalizar para aquilo que você vai enfrentar. Ou seja, quais são as batalhas que você quer lutar. Vou dar um exemplo de como que é uma configuração de um mapa de retorno solar. Então eu tenho as configurações no meu mapa natal, eu tenho o Sol em Aquário, um ascendente em Virgem e uma Lua em Câncer. Tá? Então essa é a minha configuração natal de nascimento. Esse ano que passou, né, que foi de 2024 para 2025, o Sol sempre vai continuar no signo solar que você nasceu. Ponto. O ascendente normalmente ele muda, a Lua normalmente muda, e é a tríade que mais vai te influenciar no final do dia. Né? Então esse ano que tá finalizando agora, eu tava com um ascendente em Sagitário e a Lua em Capricórnio de casa 1. Então eu entendi a configuração e trabalhei muito bem essa configuração. Agora nesse próximo ano que vai entrar, eu vou estar com um ascendente em Capricórnio e uma Lua em Gêmeos de casa 5, que vai me trazer uma outra configuração. Então, em cima do meu mapa natal, eu vou trabalhar muito a energia de Capricórnio do meu mapa natal, porque vai estar extremamente em evidência no meu ascendente. E isso é um dos motivos que eu estou indo para onde eu estou indo. Que eu quero taxar mesmo o ascendente em Capricórnio esse ano, porque a Lua em Capricórnio para mim foi muito legal, foi muito bacana, foi muito instrutiva emocionalmente, foi muito assim, joia. Falei, vou experimentar um ascendente em Capricórnio. E uma Lua em Gêmeos. Né, Lua tem uma vibração de água, né, no signo de ar. Vamos ver o que vai rolar. Eu tô percebendo que a dualidade vai gritar muito e eu vou ser muito ensinada a fazer escolhas mais assertivas no geral, assim, sabe? Tipo, então eu tô até bem assim curiosa para saber como que essa configuração vai se desenrolar. Isso, né? Então, como essas duas energias vão estar muito evidentes, né? A energia de Capricórnio no meu mapa natal, ela também vai estar sendo ativada indiretamente, né? Vai estar rodando em segundo plano.
Eu tenho uma Vênus também em Capricórnio natal, então isso também é ativado. Eu tenho Capricórnio na casa 5. E também, né, eu vou estar com uma lua em Gêmeos. A energia de Gêmeos no meu mapa, eu tenho energia de Gêmeos duplicada no meio do céu, bem no topo do mapa, na casa 9 e 10. Então isso também vai estar em evidência. Então a expressão dessa configuração, ela vai trazer uma rodagem em segundo plano no meu mapa, em mim. Então assim, é muito legal ver essas atualizações de um mapa de retorno solar mais consciente, mas também isso sendo organizado em segundo plano. É assim que funciona. Por isso que tem que ter muito domínio do mapa isso natal. Não significa que você tem que procurar a sarna para se coçar, a síndrome do Marte. Mas significa que quando uma situação está se repetindo, é porque é necessário que você dê um outro desfecho, que você reelabore. Ou que pode até ser o mesmo desfecho, mas o contexto, a reelaboração disso é o propósito. Muitas vezes o desfecho reelaborado vai para outro caminho. E that's the point. É tomar coragem de repetir, reviver e reelaborar um novo caminho para aquela mesma história. Porque a gente, quando o aprendizado está automatizado, você quer fugir daquilo, você não quer encarar. E um mapa de retorno solar ajuda. Eu estava vendo os stories e o nome correto do texto do Freud que eu falei não é reviver, é recordar, repetir e reelaborar. Por quê? Toda essa situação que se repete é porque tem um aprendizado do sistema neuroafetivo inconsciente em você. A repetição faz com que você esteja revivendo aquilo. Só que você já tem o desfecho daquilo inconscientemente. Então você não para pensar que aquilo está se repetindo e não para pensar um outro desfecho daquilo que é a reelaboração. Porque o aprendizado está automatizado. Então reviver, relembrar e reelaborar, eu sempre me confundo, gente. Vocês entenderam o contexto, né? É extremamente terapêutico. Por que o mapa de retorno solar ajuda nisso? Porque ali vai estar escrito o que você está repetindo. Na verdade, no seu mapa natal, eu vejo o que você está repetindo, o que você traz de repetição. E o mapa de retorno solar, ele ajuda muito a evidenciar o padrão de repetição para você trabalhar e reelaborar. Não é fácil, porque muitas dessas situações elas estão automatizadas como uma medida, um mecanismo protetivo de sobrevivência da gente enquanto criança. E ok, e tá tudo bem. Outros não, outros já estão vindo à tona para serem reelaborados. Então, tem um contexto psicoterapêutico nisso também, que é justamente isso que vai ajudar a liberar a carga que você na viagem passada, né, em setembro, eu aprendi muita coisa que eu não vou repetir, né? Lembra por quê? Porque se houvesse uma repetição, eu precisaria enxergar esse padrão. Mas como eu não quero reviver aqueles sentimentos. The boarding door is now closed. Please turn off and put away all your electronic devices at this time. Also, please be reminded that any small handheld electronic items such as cell phones, tablets, and smartwatches may be used, but they must be placed in airplane mode. If your tablet has eu a não detachable quis keyboard, repetir os mesmos keyboard must be erros detached from da viagem takeoff. passada, então eu tomei algumas providências muito mais importantes, Flight attendants on door, stand by principalmente for na all calls. escolha da companhia aérea, né? Desta vez eu vi, né, American Airlines, porque a Bianca Nevermore. Eu fiz algumas modificações importantes, se bem que na verdade a passagem desse voo eu comprei por milhas. Mais ou menos na mesma época eu comprei a passagem da viagem do ano passado. Então essa viagem, ela tá mais ou menos uns 10 meses comprada. E aí o que aconteceu? Eu comprei por milhas essa passagem e aí eu comprei o upgrade do assento.
para justamente não cometer os mesmos erros que eu cometi comprando uma passagem hiper barata pela Avianca com duas escalas. E já logo quando eu comprei essa, eu já tinha me tocado que não ia rolar mais aquele padrão, porque eu já tinha mudado, né? Como eu falei, eu mudei o padrão. Eu já viajei de American Airlines, eu gosto da American Airlines, tá mais que e pago um pouco mais caro. Se bem que eu não paguei tanto mais caro porque foram milhas, aí eu comprei o upgrade do assento, que também tipo, foi muito barato, porque eu comprei há 10 meses atrás. Por um conforto no voo. E aí eu não ficar dependendo, né? De um lado tem um assento vago, dependendo da sorte, mas na verdade eu sempre sou muito bem sortuda com isso, mas não dá pra eu contar com isso. E aí eu não quis repetir os mesmos erros, né, que aconteceram na viagem passada. Justamente porque você não quer repetir, não quer sentir aquilo de novo. Então você